A nossa conversa hoje no programa 9 Minutos é com a mestre em Direito, escritora Marluce Pestana Dayer. Doutora Marluce, a senhora tem uma história como promotora aqui no Espírito Santo, ativa, é ativa intelectualmente também, sempre está assinando artigos, externando suas opiniões, o que faz muito presente na nossa vida intelectual, e daí o interesse em ouvi-la, particularmente no assunto em que a senhora também tem uma específica familiaridade, a questão do infrator menor. A questão dessa discussão que se coloca de menoridade penal ou criminal. O que a senhora nos diz a respeito disso? Essa idade ou menoridade penal seria um parâmetro a ser seguido, mas ele data de um tempo que se distanciou e que não acompanhou a evolução do próprio tempo. Então, ainda há da parte de quem decide ou de quem defende direitos dos adolescentes de que sejam todos, de fato, ainda ingênuos, incapazes, inimputáveis, segundo a expressão da lei. Mas está na hora disso ser revisto, porque ninguém mais duvida, e quando falo ninguém, quer dizer que um ou outro... Existem as exceções, porque toda regra tem exceção. Mas, de verdade, eles não são mais inimputáveis. Eles conhecem, eles têm absoluta ciência do caráter delituoso, dos comportamentos que assumem, das condutas transformadas em crimes que eles fazem. Então, tem sim que ser revisto tudo isso. E espera-se que da lei, daí esse ataque ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que na sua origem é muito bom. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais bonitas e melhores de que se tem notícia no mundo a respeito de criança e adolescente. Só que ela foi editada num país que não proporciona a eficácia das leis. Então, somos muito positivistas, vamos muito atrás da lei, queremos tudo que a lei quer, mas muitas vezes só em tese. Ao contrário, nós sempre precisamos descobrir, dar uma interpretação nova para o fato novo que cada conduta representa. E tanto isso serve para adultos, de um modo geral, como serve para o adolescente. Em se tratando de adultos maiores de 18 anos, há o pressuposto de que seja capaz, ou seja, tenha pleno conhecimento do que faz. Menos de 18 anos não tem. Uma criança de 6 brinca tranquilamente com uma de 10. Então, de 16 para 18 anos, a distância é muito pouca. Então, seria o caso de se verificar que quem tem 18 anos que comete um crime, mesmo sendo capaz de entender o caráter delituoso do crime, o que foi que determinou aquela conduta. E, nesse sentido, é que vem em socorro de qualquer juiz o artigo 59 do Código Penal, que diz que o juiz, na aplicação da pena, há de fazer toda uma averiguação dos precedentes da pessoa, enfim, de tudo que culminou com a perpetração de um crime. Tá, então a senhora entende que uma pessoa de 15, 16 anos, em situações, digamos, a palavra é discutível, normal, normalidade é uma questão discutível, mas vamos colocar estatisticamente o comportamento da maioria tido como comportamento normal. Uma pessoa de 15, 16 anos tem plena ciência e consciência dos seus atos. Toda regra tem exceção. Sim, ressalvadas essas mas exceções. Assim como um adulto, quando se imagina que possa não ter tido consciência ou não tenha consciência do caráter delituoso daquilo que faz, e é submetida a um exame psiquiátrico para ferir essa capacidade, que se faça o mesmo com um adolescente. Os que defendem a manutenção dessa minoridade alegam que o sistema não consegue evitar a criminalidade dos adultos e não vai ser criminalizando menores que isso será reduzido. Como é que a senhora vê isso? Está tudo errado. Por quê? De fato, se fala em reeducação.
A medida aplicada ao adolescente é uma medida socioeducativa. Como é que se pode pretender que em 3 anos se reeduque, se prepare para viver socialmente bem, que esteja suficientemente educado, quem desde lá de trás não recebeu uma preparação para isso? As nossas escolas são uma lástima. Há professor por aí passando fome. Então, não é dada, Eustáquio, a devida atenção às pessoas. Então, acabar com o sistema pura e simplesmente não é o caso. Ainda é a solução que nós temos. É a solução que nós temos. Pode não ser a melhor solução, mas ainda é aquela que nós temos. E, portanto, se é a melhor ou se é apenas essa que nós temos, não podemos deixar de lançar mão dela sob o pretexto de que ela não seja eficaz. Porque o que é verdadeiramente eficaz há de ter perfeição e que me respondam o que é perfeito. Aí se terá a resposta. Como é que a senhora vê por exemplo, essa questão, e a senhora mencionou o quão inviável parece ser que um jovem entre 2 anos vai se ressocializar, sendo que as condições que ele viveu até então nunca lhe favoreceram isso, né? Como é que a senhora vê, inclusive, essa tese do sistema prisional para a ressocialização, para a correção, para a reeducação do apenado, quando, na verdade, segundo o conceito o senso comum, são fábricas de bandidos, fábricas de marginais? Quem é o fabricante? Se o sistema é quem fabrica, de que é composto o sistema? De pessoas, principalmente. E quem são as pessoas que lidam com os educandos? Quem é que é encarregado de os reerguer? Pessoas despreparadas. Eustáquio, eu não vou tapar o sol com a peneira. O Ministério Público é uma instituição que me orgulhou. Eu digo sempre, se eu não tivesse passado pelo Ministério Público, eu jamais saberia o que significa uma pessoa realizar-se profissionalmente. Agora, todo mundo que entra no Ministério Público está preparado para exercer as altas funções do Ministério Público? Não está. Por isso mesmo, outro dia ainda dizia igualmente isso. Devemos querer o Ministério Público não pelo bom salário que representa, mas pela oportunidade que nos dá de trabalharmos, de valermos a pena, de correspondermos o nosso papel. Então, assim como o Ministério Público, e eu o citei por primeiro, por se tratar da instituição da qual me ocupei, o sistema carcerário, quem é que está lá? Os carcereiros, aqueles investigadores que não investigam nada, delegados que pegam o primeiro aparentemente culpado, como eu presenciei, tive que pedir absolvição depois, o primeiro que encontra é o responsável pelo crime, tudo gente despreparada, Eustáquio. Assim como o sistema não reeduca, os nossos critérios de aferição das pessoas para ocupar as posições, para ocupar as ocupações, estão muito longe de representar o ideal também. Então, não se educam não só porque o sistema em si, talvez a casa, os aposentos, a questão de limpeza, etc. e tal, alimento não é adequado. Não, as pessoas também estão despreparadas. Muitas vezes o Estado é o maior delinquente. Nós chamamos de delinquente quem comete um crime, o Estado é o maior delinquente, porque o Estado começa a ser ele a não cumprir com o seu papel. Nós temos dirigentes aí posando de formidáveis, quando nas nossas próprias mãos existem provas que os desabonem. Então, não é só o sistema carcerário. Doutora Marluz, eu vou fazer uma pergunta, a senhora colocou isso muito oportunamente quando disse a respeito do sistema. Eu ia indagar, doutora Marluz, é sistema ou Estado? O Estado está aí, então, dando mostras de que, na verdade, ele é um mau réu, inclusive, né? Eu acho que, se somar os processos da justiça brasileira, seguramente o Estado deve ser o maior réu. Eu pergunto à senhora, correr para onde?
É difícil, não é? Por isso mesmo é que as pessoas precisam acordar. Eu muitas vezes me sinto ridícula quando eu peço a nota de uma compra que eu fiz. Uma vez uma moça me disse para mim, para que eu quero isso? Deixa para lá. Ela não sabia que na nota de compra dela está embutido o imposto que ela pagou, ela nem sequer sabe disso. E o Estado é delinquente, o Estado, não só pelo volume das ações que existe contra ele, porque pelas ações ele responde pelo que faz. Dificilmente se argui a responsabilidade do Estado pelo que ele não faz. Pela omissão, né? Pela omissão. E o Estado é omisso, sim. Estão precisando reinventar o Estado, doutora Marlúcia? Acho que eu vou concordar com você. Reinventar o Estado, colocar as cartas na mesa, descobrir em que erramos, onde erramos, por que erramos, jogar fora tudo e construir tudo de novo. Uau. Foi um prazer tê-la aqui, eu agradeço muito sua presença e gostaria de contar novamente com essa verve questionadora da senhora, que está no momento da sua vida de se doar até mais para a sociedade, pelas suas participações, né, nos nossos vários fóruns, tê-la de novo novamente aqui. Por enquanto, eu agradeço muito sua presença. Nós contamos com a presença da mestre em Direito, escritora, doutora Marlúcia Pestana Dayer. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender